se reuniu no dia 24 de julho e decidiu uma comissão para a eleição próxima. Essa comissão se reuniu, escolheu alguém que iria redigir o parecer para a próxima eleição, e eu pediria ao acadêmico Cícero Belmar para fazer a leitura do parecer. Boa tarde. A referida comissão, reunida no mesmo dia 24 de julho, às 17 horas, na sede da Academia Pernambucana de Letras, deferiu pelas candidaturas de Flávia Suassuna e Paulino Fernando de Lima, exaustivamente analisadas uma a uma, que elas preenchem os requisitos estatutários e regimentais da Academia Pernambucana, não havendo nada que possa ensejar a recusa de alguma delas. Assim, em sintonia, a comissão profere um parecer único e registre-se que, caso alguma das candidaturas tivesse sido indeferida, a comissão faria parecer em separado para o caso específico. Ante o exposto, emite parecer pelo deferimento das duas candidaturas. Assinado os acadêmicos Ana Maria César, Ângelo Castelo Branco e George Cabral. Devolvendo aqui a... Obrigado. Eu queria uma deferência toda especial aos nossos recém-chegados acadêmicos. Ângelo, obrigado, Castelo Branco e o Fábio Lucas, né? São os nossos mais novos. Ah, está aqui também, pronto, obrigado. É com muita satisfação. Com muita satisfação que a gente recebe os senhores e com muita gratidão também por alargar a qualidade e as fronteiras dessa casa. Eu quero rapidamente, porque cabe aqui ouvir uma palavra mais importante, e é da doutora Silvia, que foi uma proposta... Foi uma proposta do acadêmico Amaury Medeiros, a professora, a cientista, doutora Silvia Laurentino. Eu fico ligeiramente incomodado em citar a produção acadêmica e científica, tão larga ela é. Mas só quero dizer que é para a gente concorrer um pouco com o doutor José Paulo Cavalcante, porque ele faz parte da Academia de Ciências de Lisboa. Então, nós vamos ter uma tarde também de ciências na nossa academia, José Paulo, né? Ela é uma neurocientista do comportamento, trabalha com neurobiologia, neurocognição, e por 10 anos foi pesquisadora, chefe do Laboratório de Neurociências Aplicadas, trabalhou um tempo na Universidade de Nottingham, no Reino Unido, e trabalhou com a Universidade do Rio Grande do Sul também. Recentemente, fica no Neurofisiologia dos circuitos neuronais e neurais de comportamento. Portanto, ela tem um perfil que eu acredito ser o que melhor condiz de uma cientista nesse mundo contemporâneo. É alguém que faz da ciência um lugar que é um lugar de encontro e de transversalidade, porque vai mexer simultaneamente com psicanálise, com engenharia, com filosofia, com sociologia, com neurologia, com antropologia. É, portanto, aquela cientista que eu digo que responde ao horizonte contemporâneo. É com muito orgulho que nós recebemos, que vamos ouvir a professora Silvia Laurentino. Obrigado. Boa tarde. Eu estou muito honrada com a apresentação. Eu gostaria, antes de mais nada, agradecer ao convite, né, da academia, aos membros da Academia Pernambucana de Letras. Eu acho que esse espaço da academia representa exatamente o espaço da transdisciplinaridade, onde a ciência, a cultura, a arte, né, se encontram, e os membros que estão aqui, tantas histórias e tantas memórias, preservando, né,
a vida intelectual, artística e cultural do nosso Estado e do Brasil. Então, é uma honra enorme e também uma grande honra a presença de vocês. Quero agradecer muito. Isso me deixa tranquila em saber desse acolhimento e desse afeto, né? Sem afeto não existe ciência e também não existe os encontros. Bom, a gente vai falar hoje, né? Foi um convite e eu resolvi trazer exatamente essa visão mais transdisciplinar, mais biopsicossocial sobre o que significa a memória humana. Sabe-se que cada indivíduo carrega consigo um pequeno traço da história da humanidade. A história que pode ser contada é a memória de uma ancestralidade que percorreu milhões de anos e que foi evoluindo e aumentando seu conteúdo de informações, aprendizados, experiências sociais e pessoais. De fato, somos filhos de um passado, e este passado nos joga para um futuro imponderável e imprevisível. Do elo perdido às máquinas que armazenam todas as informações, o ser humano permanece preso às suas memórias. Por isso, as memórias individuais e socioculturais estão em um constante fluxo e contrafluxo, misturando-se com eventos passados, apagando, acrescentando, modificando e ressignificando tudo aquilo que um dia foi vivido e aprendido. Uma grande rede composta por inúmeros sistemas que se interligam para criar uma percepção subjetiva e consciente das memórias emocionais vividas, das histórias passadas de geração em geração, a partir do que foi contado através da linguagem social e cultural, e daquilo que ficou fixado nos traços minêmicos inconscientes. Assim, diferente dos outros seres vivos, né, o Homo sapiens desenvolveu a capacidade de viajar no tempo. Nós somos viajantes do tempo, não é? A capacidade que nós temos do ponto de vista de circuito, neurocircuito, de se projetar ao futuro e ao passado, é a capacidade única da nossa espécie. Então, essa memória, né, que nós fomos construindo através das nossas experiências passadas, ela segue um padrão, né, de herança e de passagem transgeracional. Assim como construímos uma grande rede de memórias pessoais, individuais, prazerosas ou não prazerosas, nos tornando uma grande fábrica de reminiscências. Aqui a gente pode observar, né, ao longo da história, que não existe cortes, né? Nas nossas memórias passadas, de geração em geração, o que existe é transferência de aprendizados, de experiências de vida, desde o momento em que o homem, né, sentou na caverna e começou a cantarolar a primeira música para ninar os seus bebês, ou fazer as pinturas rupestres para expressar a sua vida cotidiana, os seus medos, as suas angústias, passando para a construção das ferramentas, né, de pedra lascada e pedra polida, depois com a Revolução Agrícola, onde tivemos outro grande desenvolvimento de aprendizados, até chegar na Revolução Industrial, a primeira e a segunda Revolução Industrial Tecnológica. Tudo isso são experiências e memórias que nós fomos adquirindo e que foram sendo repassados de geração em geração. Então, dessa forma, a memória humana, para além de um mero armazenamento de dados e aprendizados, é um processo de evolução que ultrapassa a estrutura cerebral de um indivíduo. Não tem como falar de memória achando que memória é só cérebro, é só esquecer e lembrar. Memória é algo que vai muito além disso. As memórias são tanto eventos e experiências que promovem a formação da identidade de cada sujeito, quanto as transferências de informações passadas através dos nossos antepassados, das culturas e civilizações.
Quando se pensa na evolução dos sistemas de memória, algumas questões são postas de forma desafiadora. Quando e como os circuitos da memória surgiram e foram se aperfeiçoando ao longo da evolução, até atingirem no Homo sapiens um refinamento de tamanha complexidade? Antes de mais nada, a gente precisa entender que, enquanto, né, uma espécie complexa, nós temos que pensar o comportamento humano na sua visão biopsicossocial. Então, a ciência, a neurociência, ela não pode ser reducionista. Eu acho que as disciplinas precisam conversar, dialogar nessa transversalidade, nesse encontro de ideias. Então, a primeira coisa que a gente entende sobre memória é que os estudos mostram que pressões evolutivas nos nossos ancestrais pré-humanos, né, são os símios, especialmente nos antropóides, fizeram que o sistema de memória representacional ela fosse evoluindo e se aperfeiçoasse até adquirir uma grande sofisticação. Que sofisticação foi essa que nós adquirimos, minha gente? Nós aprendemos a memorizar que nós existimos. Eu preciso saber, eu preciso lembrar que eu existo, eu preciso lembrar que existe um outro. É a relação do cérebro social, da memória social, acima de tudo, que lá na frente fez nascer o cérebro do Homo sapiens. Então, todo o desenvolvimento social de grupos precede o Big Bang da linguagem no Paleolítico Superior. Então, antes de tudo, foi esse cérebro, foi essa estrutura social, do cérebro social, que fez emergir exatamente uma mente criativa, uma mente que percebe a existência do outro e que se preocupa com o outro, né? A teoria da mente, não apenas descarta os corpos dos seus membros, como os nossos ancestrais faziam, mas eles começam a enterrar, começam a rezar, começam a colocar apetrechos dentro das covas para mostrar, eu me importo com essa pessoa. Tudo isso é uma linguagem social e tudo isso é memória que nós fomos herdando. Tá? Então, há milhões de anos, ainda na era cambriana, os primeiros vertebrados eles passaram a desenvolver um sistema muito rudimentar de armazenamento de dados. Então, os animais mais rudimentares. E aí as pesquisas mostraram que nesses ancestrais, né, nesses vertebrados, animais pequenininhos, havia uma região que era homóloga ao hipocampo humano. O hipocampo é a área da memória, onde a gente armazena a memória de aprendizado. Mas essa memória, esse hipocampo, nesses vertebrados, ela funcionava apenas para memorizar odores e percepções visuais. Então, era algo muito precário, muito primitivo. Tá? E qual era a função disso? A função era que os nossos ancestrais, no começo, né, da evolução, eles faziam forrageamento, né, forragear, que significa catar o que tem perto, né, vasculhar o que está por perto, para encontrar alimentos. Então, ele fazia um forrageamento muito restrito ao habitat dele. Ele não ousava ir para longe, por conta da questão da segurança. Na medida em que começou a haver um desenvolvimento, e os antropóides, né, no caso, a gente vai dividir aí os antropóides para os aplorrinos, é a subtribo dos aplorrinos. Nós somos herança dos aplorrinos, só que eles se dividem nos platirrinos, que são os macacos do Novo Mundo, né? E os macacos do Velho Mundo, da África, né? Onde nós estamos dentro desse grupo, que é o grupo dos catarrinos. Nesse momento, o que acontece é que os nossos ancestrais começam a ficar robustos, grandes, com muito volume e precisando de mais alimentos. Então, ele precisa expandir a sua área de forrageamento. Ele precisa ir longe. E, na medida que ele vai longe, ele precisa memorizar
a sequência serial do ato e do comportamento em relação às demandas que ele precisa naquele ambiente. Então, ele vai memorizar qual é a sequência do lugar, quais são as frutas que estão ali. E, na medida que essa evolução vai se dando, o que acontece é que começa, então, a formar a visão tricomática, ou seja, a visão colorida. Com a visão colorida, começa a haver a memorização espaço-tempo. Ou seja, em determinado tempo do ano, as frutas estão vermelhas, elas são mais doces. Em determinado tempo daquele ano, que as flores estão coloridas e etc., mas, no outono, quando as folhas estão amarelas, os frutos são amargos. Então, isso começa a construir uma memória, né, baseada nas representações ambientais, né, para que nós pudéssemos nos adaptar às contingências ambientais, às demandas, e aí, sim, a gente começa a desenvolver todo um processo de amadurecimento do córtex pré-frontal, que esse córtex pré-frontal, a gente deixa de sermos, vamos dizer assim, animais apenas focados em percepções e memórias de odores, de cenas, fundos de cena, e a gente começa a criar, olha que lindo, a percepção futura. A gente começa a se projetar o futuro, porque quando o córtex pré-frontal granular ele começa a amadurecer o circuito do cérebro social e do cérebro e da teoria da mente, que é um circuito que eu vou falar para vocês, do Default Mode Network, que é a capacidade que nós temos de mergulharmos dentro dos nossos pensamentos e viajarmos no tempo, na sua memória episódica. Nós somos esse viajante. Então, naquele momento, a nossa espécie, já no começo, há 200 mil anos atrás, já se projetava no futuro, para saber que, no próximo inverno, teriam que mudar de lugar, teriam que ir para uma caverna. Já tinham memorizado qual era a caverna que eles tinham ficado antes. Então, todas essas memórias elas vão sendo construídas, mas aí o sujeito começa a ser formado, porque ele começa a perceber que ele precisa se autopreservar e ele precisa preservar o seu grupo, a espécie, e ele precisa, acima de tudo, perceber que o outro tem também demandas, necessidades. E aí o sentimento de grupo, de sociedade, começa a se formar. Então, em Elizabeth Murray, que é uma grande estudiosa da evolução da memória, ela diz o seguinte, que os primatas, a evolução dos primatas elevou a complexidade das representações, especialmente devido ao aparecimento dessa visão, né, tricomática dos aplorrinos. E aí ele desenvolveu uma ferramenta fundamental para essa autopreservação, que é a capacidade de perceber as cenas de fundo. Perceber o que é a cena de fundo? É perceber que existe um contexto social, existe um grupo, uma sociedade, existe um contexto que ele tem que prestar atenção. Então, os antropóides, né, como eu falei para você, que ele é do grupo dos aplorrinos, ele vai se dividir, né, deixa eu só voltar aqui, nessa questão catarrinos e platirrinos. A grande questão que fica, até hoje a gente não pode responder, por que é que houve uma divergência no catarrino entre a linhagem Homo e Pan, ou seja, os homininais, onde está toda a linhagem Homo, né, o Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, Homo sapiens arcaico, Homo sapiens sapiens, e os paninais, os chimpanzés, os bonobos, os orangotangos. Ninguém sabe explicar por que houve essa divergência. Porém, a ciência vem e traz uma grande informação para a gente. O primeiro estudo
de pesquisa de Hoffman, ele mostrou que há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, houve um grande evento geológico na África, especialmente na Tanzânia, que criou uma cratera, chamada cratera de Olduvai. Eu tive a honra de botar minha mochila e conhecer a cratera de Olduvai. Eu sempre faço questão de dizer isso, porque isso me emociona muito. E o clima mudou, né? Então, a mudança climática fez com que os nossos ancestrais deixassem de ter um alimento baseado em frutas e folhas para uma dieta onívora. E eles passaram, então, a se alimentar de restos de animais, porque o alimento era escasso. Tá? Entende? Então, o que é que acontece? Esses australopitecos, né, os australopitecinos, eles começam a ingerir carne. E, quando ele ingere carne, ele vai formar, então, toda uma maturação do circuito dopaminérgico, da dopamina. E a dopamina, ela tem um papel fundamental em 2 aspectos da evolução da nossa memória e do nosso comportamento. Os estudos de Haganti, que é um estudo elegantíssimo, o que é que ela identificou? Que no núcleo estriado, que é uma área no cérebro, quem não é da área médica, eu vou dizer assim, essa área do cérebro, ela está responsável pelo movimento, comportamento de motivação, recompensa, e pelo movimento motor. Por exemplo, quem tem Parkinson tem uma disfunção dopaminérgica nesse núcleo, tá certo? Então, o que é que Haganti viu? Ela viu que, quando ela fez alguns cortes de cérebro de chimpanzés, de alguns primatas, bonobos, e de humanos, o que havia era uma alta concentração de dopamina no estriato dos humanos, né, no nosso núcleo estriatal, e nos chimpanzés uma baixíssima concentração de dopamina. E essa baixa concentração de dopamina, com aumento de concentração de ACH, que é acetilcolina, nos chimpanzés, faziam com que eles ficassem extremamente agressivos, territorialistas e pouco sociáveis. E a dopamina, no nosso caso, ela tem uma função fundamental de se ligar aos drivers externos, ou seja, nos torna sociáveis, menos territorialistas e mais focados em grupos. Ora, não só isso aconteceu. O que aconteceu foi que a dopamina também serviu para a memória de recompensa, a memória motivacional. Porque os nossos ancestrais, não vou falar ancestrais, mas a nossa espécie, no começo, né, 200 mil anos atrás, quando saía para caçar e voltava com muita caça, com muita carne, né, eles eram considerados, então, pessoas bem-vindas ao grupo. Então, isso já gera uma memória de quê? De recompensa. Ora, veja como a coisa vai se construindo. Ele trazia caça, ele era bem recebido pelo grupo, ele se tornava um líder, né? Ele memorizava, então, todos os caminhos, todas as ferramentas, porque ele queria sempre voltar e ser reconhecido socialmente. Esse é o primeiro sinal de reconhecimento social que vai gerar essa memória motivacional. Então, eu vou querer repetir aquilo, eu vou lembrar que aquilo é prazeroso para mim. Então, esse movimento, né, do circuito da dopamina foi fundamental, não só para o aprendizado, né, do comportamento social, mas também para nos lembrar que, enquanto seres sociais, nós precisamos do outro para que a gente se sinta recompensado afetivamente, para a gente se sinta compensado socialmente. Tá? Isso aqui é um retrato, tá? É uma foto dos chamados neurônios de von Economo, que esses são neurônios que existem nos nossos ancestrais. Ele aparece na evolução, né, há 15 milhões de anos, ou seja, ele precede o aparecimento da linguagem. Ele só existe nessas 2 áreas do cérebro. E qual é a função desse neurônio, minha gente? É aí que começa, então, todo o processo de construção da memória autorreferencial. O que é a memória autorreferencial? Eu existo. Porque
Se você perde a sua subjetividade, se você deixa de lembrar que você existe, você simplesmente morre. Você perde, você deixa de investir em você. A gente vê isso em certas doenças psiquiátricas, não é? A gente vê isso em certos processos. Quando a pessoa esquece do seu próprio corpo, da sua própria existência, ela começa, então, a morrer, né? Não só socialmente, mas também começa a deixar um desinvestimento na sua própria pessoa. Então, esse neurônio ele aparece 15 milhões de anos antes, tá? Ainda nos australopitecos, nos humanos pré-arcaicos. E a função dele é ligar o cérebro social. Tá? Ele tem a capacidade, esse neurônio, ele vai funcionar dentro do córtex medial para nos dar a percepção da teoria da mente. Eu sou um indivíduo e você é outro indivíduo. E por você eu tenho que ter empatia. E por você eu tenho que ter cuidado. Então, eu começo a fazer inferências do seu sentimento. Ah, você está chorando, você está angustiada por algum motivo. Será que tem a ver comigo? Será que eu te machuquei? Será que o que foi que aconteceu? Então, a gente começa a criar a percepção do sujeito, do outro, que é diferente de você, e que essa diferença ela faz com que a gente possa conviver de uma forma mais apropriada socialmente. Ou seja, conviver dentro de um grupo socialmente mais equilibrado. Então, o cérebro social, que precede a linguagem, ele vai nos dar exatamente essa capacidade da memória certo? Subjetiva, que é o que Murray fala. O que é a memória socio-subjetiva? É a interação que a gente tem em perceber. Você vê que a gente sai de um patamar muito arcaico de forrageamento, de olhar, trazer alimentos, de ser líder porque traz isso, e a gente começa a desenvolver um outro tipo de poder, que é a capacidade da interação social, de conhecimento de si a partir das experiências vividas, simular os eventos mentais, estabelecer memórias desses eventos, certo? E depois que a gente desenvolve isso, a gente começa a desenvolver, então, os aprendizados das categorias, das regras sociais. E, a partir daí, a gente começa vai avançar, então, para a questão da linguagem. E a linguagem chega no Homo sapiens sapiens, no Paleolítico Superior. Antes, a gente tinha as pantomimas, os gestos, mas eu costumo dizer que os nossos ancestrais eles faziam grooming. Vocês sabem o que é grooming? Catar piolho. Tá? Catar piolho. Se você olhar os chimpanzés, eles ficam um catando o piolho do outro. Quanto mais o líder cata piolho, mais ele conquista os membros e ele se torna o líder do grupo. Nossos ancestrais precisavam de groomings para ser o líder. Só que o grupo foi crescendo, crescendo. Os indivíduos foram ficando grandes, robustos. E esse grooming não cabia mais. Ele ia passar o quê? Ele ia morrer de fome de tanto fazer grooming para ser líder. O grooming se transforma em quê? Em linguagem. E a linguagem, para conquistar a massa da população, é o quê? É o discurso. Então, o discurso é o que era o grooming de antigamente. É quando você vai conquistar aquela grande massa para se tornar líder, porque você é uma pessoa que sabe discursar bem, que tem essa capacidade de persuadir, de envolver e de conquistar esse grupo. Tá? Então, a gente tem esse circuito, que é o circuito do default, que a gente chama Default Mode Network, é o circuito da introspecção. Quando a gente fecha os olhos ou quando a gente está parado pensando nas nossas memórias autobiográficas, esse circuito é que é ativado. E quando esse circuito é ativado, a gente viaja no tempo. Nós somos viajantes do tempo. Né? De certa forma, nós temos essa capacidade de ir no futuro e no passado. Nós temos uma máquina do tempo dentro da gente.
E aí, isso tudinho vai evoluir, minha gente, para essa memória humana, essa memória do Homo sapiens, que é uma coisa tão rica e tão elaborada que não tem como você falar de circuitos da memória. A memória ela é um sistema que engloba o ser biopsicossocial. Tá? Então, o que a gente vai falar é que os estudos sobre a memória e o aprendizado humano, ele continua sendo extremamente complexo, tá? Mas, para o professor Tuvin, a memória, de uma forma muito simplificada, é a capacidade que nós temos de adquirir, reter e usar informações ou conhecimentos aprendidos. Tá? De um ponto de vista científico, memória é isso. Mas a gente sabe que memória é muito mais que isso. A complexidade humana impõe a construção de paradigmas sobre a irreversibilidade dos acontecimentos e dos eventos da natureza, mas provoca questionamentos sobre a capacidade da mente humana em ser atemporal, mesmo que suas memórias autobiográficas necessitem de um espaço-tempo para existir. Neste sentido, a memória humana apresenta um papel fundamental para ampliar a visão sobre a complexidade da mente. Assim é possível afirmar, que fatos e experiências vividas, muitas vezes, perdem sua temporalidade. A gente pode ver isso nas demências, sem perder a consciência. Muitas vezes eu vejo meus pacientes não saberem o que comeu, mas eles não esquecem que ele é a pessoa que tem o filho, etc. Então, a gente pode dizer que perde a temporalidade sem perder a consciência. O que significa dizer que existe um ser atemporal dentro de um ser cronológico. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter em mente em relação à memória humana. É que nós somos, certo, psiquicamente atemporais, mas cronologicamente e biologicamente a gente tem uma flecha no tempo, a gente tem uma temporalidade. Então, dessa forma, falar da espécie humana torna-se obrigatória a busca pela transdisciplinaridade. Entender o homem como um organismo vivo significa aceitar que, ao ser inserido em um espaço-tempo que se expande dentro de um universo dinâmico e instável, não existe como resumir sua existência às meras reações físico-químicas quantificáveis. O ser humano é tudo aquilo que existe em sua macro- e microbiofísica, nos fenômenos e epifenômenos que revelam os mistérios da mente humana e suas memórias construídas através das relações com os outros e com o mundo que o cerca. Mas, para além das neurociências, a memória humana ela é um processo sociocultural, transgeracional, certo? E ela está exatamente falando de que essa flecha ela vai se flexibilizar numa lei-retur. Ela vai e volta. Nossa mente ela está indo e voltando, não é? A gente está sempre trazendo experiências passadas traumáticas para serem reinterpretadas no presente. A gente projeta coisas para o futuro que ainda não aconteceram e traz para o presente. E a gente mescla tudo isso para que aqui e agora a gente possa ressignificar todo dia e todo momento a nossa existência. Sendo assim, falar da memória humana é exatamente falar do tempo, certo? Então, será essa grande capacidade de se reconhecer em seu próprio corpo, de se imaginar no passado enquanto sujeito de uma história e se projetar o futuro no seu devir, a grande força motivadora do indivíduo que está sempre retornando para vir a ser. Então, a gente está sempre nesse movimento. Por essa razão, é importante a gente esclarecer, segundo o próprio Tuvin, que recordar é bem mais que lembrar. Tá? Precisamos lembrar, antes de tudo, da nossa existência, do nosso eu. Também precisamos lembrar que temos um corpo, que temos necessidades e que existem outros eus. Aprendemos a usar símbolos, ícones, linguagem, toda uma construção de aprendizados e experiências que, sem a memória, não seríamos capazes de nos humanizar. A gente só se humaniza porque a gente precisa lembrar que existe um outro.
É exatamente por essa razão que entender a evolução dos processos da memória na nossa espécie é algo tão desafiador. Além disso, a gente não pode esquecer da ontogênese, de que nossas memórias começam a ser formadas já na vida fetal. Lá, naquele momento em que um grande boom de sinapse, por volta da 28ª semana de vida, ocorre, a gente começa a construir as memórias sensoriais, as memórias perceptuais do mundo intrauterino. Nossas memórias começam a ser formadas aí. E as nossas memórias começam a ser formadas, principalmente, pelo sofrimento e pela dor. A dor do parto, a dor do nascimento, são as primeiras memórias de desconforto, de desprazer, de tensão psíquica, não é? Essas tensões psíquicas que Freud tanto fala sobre a questão da energia psíquica, dessa memória inconsciente que está reprimida, recalcada dentro de um inconsciente dinâmico. Então, esse slide aqui mostra exatamente um pouco sobre o que significa a memória e a energia psíquica, não é? Na medida que a gente vai, o feto vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, ele vai criando dentro do seu circuito, principalmente a partir da 28ª semana, uma grande comunicação entre os neurônios. Essas sinapses começam a se tornar intensas. E isso começa a gerar memórias sensoriais. É quase como se fosse memórias oníricas, porque o feto ele está no estado de sono, certo? E essa percepção sensorial, esse estado de fluxo de energia, né, ele vai levar à formação de barreiras de contato. Quando a gente nasce, começa a se formar as barreiras de contato essa que, segundo o próprio Freud, no projeto, ele vai falar, né, que não resta dúvida de que o mundo externo constitui a fonte de todas as grandes quantidades de energia. Então, nós somos o tempo todo tomadas por esse fluxo de energia, e essa energia que surge, né, do mundo externo e também do corpo, né, ela vai passar como um fluxo pela despolarização dos neurônios, formando as memórias sinápticas, que são as memórias mais biomoleculares, mais rudimentares que a gente tem. Então, do ponto de vista psicanalítico, a gente tem que lembrar que a gente tem essa memória consciente, pré-consciente, de aprendizados, a gente tem essa memória do mundo, das coisas, mas a gente tem uma memória recalcada, reprimida, e que ela causa uma grande tensão, e que é a fonte da catexia da nossa existência. A catexia é a nossa energia libidinal, a nossa motivação que está ali e que vai se projetar sobre o aparelho físico. Eu não vou entrar em detalhes científicos, né? Mas que vai se projetar e que vai influenciar demais o nosso comportamento e nossas memórias. Então, a via de condução, né, dessa energia, ela vai levar, sim, à formação de traços minêmicos pelos nossos traumas, pelas memórias traumáticas da infância, das coisas que vivemos, de coisas que a gente não lembra, mas que está ali, que altera, que adoece. Então, a memória ela é muito complexa. Ela não é só lembrar e esquecer. Ela é tudo isso que faz parte da nossa existência. Então, do ponto de vista, para finalizar, eu gostaria de ler o seguinte. Sabemos que muitos são os segredos que guardamos de nós mesmos, certo? Segredos estes que surgem disfarçados, ora de desejos, ora de medos e traumas, e que sequer sabemos as razões, né? Mas Freud foi, sem dúvida, o primeiro a buscar entender o porquê das nossas reminiscências sempre retornarem em busca de reviver seus prazeres e desprazeres. Talvez seja essa a pergunta que nos persegue por toda a vida. Por que o passado nos assombra e nos alegra? Por que o passado, nossas memórias, lembranças e culpas sempre nos acompanham e nos provocam as mais diversas reações emocionais
e moldam nossos afetos e relações. A memória humana, para além de uma rede de informações e aprendizados armazenados, alcança dimensões que vão desde as memórias que facilmente chegam à consciência até aquelas que ficam profundamente enraizadas no inconsciente. Mas como esses traços mnemônicos alcançam a consciência? Para Freud, isso pode ocorrer através dos nossos atos falhos, dos nossos xistes, né? Através de técnicas também, psicanalíticas e etc. Para que se entenda o quão necessário é compreender essa teoria, minha gente, acerca da memória humana, é fundamental para aqueles que trabalham com a mente e a cognição humana olhar de forma mais profunda e menos biológica para as condições patológicas que hoje se tornaram uma epidemia pós-moderna. Eu venho aqui exatamente para trazer uma grande reflexão sobre o que é a memória na contemporaneidade. O foco é pensar a memória na contemporaneidade. Não raro que nas nossas práticas clínicas, ao longo de 30 anos, trabalhando com neurologia comportamental, eu tenha me deparado com pacientes, geralmente no auge da sua carreira profissional, muitos bem-sucedidos, com queixas de que não lembram de mais nada. Os relatos são parecidos, e muitos dizem: viajei e não consigo lembrar o nome dos lugares onde estive, dos restaurantes, dos museus, participei de um encontro de famílias e amigos e não lembro o nome de todos que estavam lá, esqueci minha filha no colégio, esqueci um compromisso com meus amigos. Na maioria das vezes, são os próprios pacientes que trazem seus diagnósticos. Excesso de trabalho, muitas informações, muitas demandas familiares, muitos cursos, aulas, jornadas excessivas, muitas horas de trabalho, exigências de metas, desempenhos que são extenuantes. Então, estes relatos diários e recorrentes colocam uma questão sobre a mesa. O que é a memória na contemporaneidade? Será que a memória ela é apenas um processo neurobiológico de aprendizado e evocação? Ou a memória está permanentemente atrelada à cultura que molda a forma como nos relacionamos com nossas lembranças e recordações? Ora, em uma época em que nada mais se faz necessário ser contado, repassado como história, contos ou relatos, uma vez que tudo que se vive é permanentemente partilhado, momento a momento, virtualmente, nas redes sociais ou armazenadas nas nuvens, não existe mais necessidade de guardar lembranças, muito menos de partilhá-las com quem já acompanhou toda a experiência pelas redes sociais. Visivelmente, houve uma mudança na forma de lembrar o passado. O antigo saudosismo romântico de contar sobre as memórias da infância, os relatos e os contos passados de geração em geração, através dos avós, as reuniões nas casas dos nossos amigos para contar as viagens, nada disso se faz mais necessário. Está tudo virtualmente colocado, não é? Então, muitas vezes, né, compartido entre as famílias e amigos, ou os momentos contemplativos sem selfies, deram lugar aos encontros virtuais para falar do futuro, dos projetos, desempenhos, seguidores, likes e suas postagens. Por isso que eu pergunto, o que é a memória na contemporaneidade? Então, a pergunta que fica nessa pós-modernidade é, sem dúvida, onde nascem as memórias? E por que não questionar onde elas morrem? O excesso de excitações, pressões sociais por desempenhos cada vez mais elevados, a escassez de tempo para os estados de relaxamento, as exigências narcísicas por uma vida e uma existência perfeita, parece funcionar como uma máquina de prensar que esmaga o cérebro humano com pressões externas e internas, provocando um sofrimento ainda maior que a própria depressão e o vazio existencial. Trata-se de um progressivo e irreversível adoecimento na memória, onde o mais grave é a perda de lembranças e das memórias autobiográficas relacionadas aos nossos valores morais passados de geração em geração. Por essa razão, torna-se imperioso para quem trabalha com o comportamento e a memória, seja na medicina, na arte, na antropologia, na filosofia,
entender que é preciso uma visão transdisciplinar sobre a memória, o que é a memória. Porque eu costumo dizer, na minha prática, que muitas vezes aquele sujeito que chega para mim dizendo que perdeu a memória pode ser o sujeito que clame por alguém que lembre da sua existência. Muito obrigada. Resta agradecer à doutora Silvia pela aula, essa coisa magistral, que dá um enorme orgulho à ciência nossa, a ciência não de Pernambuco, mas do Brasil. A gente acolhe com muito querer bem, com muita admiração também. É uma admiração que é extensiva, porque ela tem uma audiência na Universidade Federal, uma autoridade intelectual na Universidade Federal muito grande. E agora a gente entende por quê, é como uma coisa mais evidente. Então, eu quero dizer que a academia fica muito satisfeita, muito feliz em estender as nossas preocupações justamente com esse tema fundamental da memória. Porque a função da academia é também guardar a memória cultural do Estado. Essa memória que é fundamental para a produção do novo. Não há invenção sem inventário, né? Isso traduzindo de um modo mais pobre a lição da doutora Silvia, né? Eu acho que podíamos franquear um pouco a palavra. Eu vou fazer uma pergunta, mas esqueci. Ótimo. Muito bom. Sim. Doutora Silvia. E também queria aproveitar para perguntar se esse novo momento da inteligência artificial, se ele pode ser considerado um novo momento dessa evolução da memória, se ele é prejudicial, se é um momento que complica ou ajuda essa tecnologia da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar quem não gosta de usar a memória. Está entendendo? E eu acho que as pessoas têm se equivocado um pouco em entender o que é os avanços tecnológicos, né? A internet, o mundo virtual, a inteligência artificial, com o que é a plasticidade cerebral, a capacidade de plasticidade, a nossa reserva cerebral. Né? O que é a reserva cerebral? É o nosso conteúdo de aprendizado, de conhecimentos. E esse conteúdo de aprendizado, ele só se dá quando você busca desafiar seu cérebro, busca mais informações, busca mais conhecimento. Né? Então, eu costumo dizer assim, você gosta de ler livros, né? Então, a gente está aqui na academia, mas imagina como é bom para o cérebro, para a memória, você ler e contar o que leu para alguém. Então, a leitura, ela precisa ser partilhada. Nós somos seres sociais. E a gente precisa partilhar a leitura, o conhecimento. Esse espaço aqui é o espaço de partilha. Partilha do conhecimento, do intelecto, da cultura. Que existam mais momentos como esse. Né? Mais momentos para que a gente possa partilhar e alimentar essa nossa rede. Então, a inteligência artificial, ela veio para facilitar. Edgar Morin disse que nós estamos caminhando para o Homo Demes. E eu acredito. O Homo Demes, o homem demenciado. Não demenciado por uma patologia, mas demenciado pelo vazio, pela ausência, sabe, de conteúdo. É um vazio extremamente preocupante. E eu acho que a gente tem um dever de resgatar ou de lutar para que isso não aconteça, principalmente com a juventude. Na linguagem antiga da igreja, e que se falava muito
pela hagiografia. Esse hagiografia é com H, é o contar a história dos santos, passar alguma lição, através das histórias. E uma delas é São Denis vai ter sua casa, sua abadia invadida, e aí os bárbaros, quando invadem, eles cortam a cabeça de São Denis. Ele se abaixa, toma a cabeça e coloca no lugar. É mais ou menos a imagem que eu tenho do mundo que nós estamos vivendo. Ou seja, nós colocamos nossa cabeça na memória de um computador, está ali. Nós precisamos estar livres para criar. O excesso de coisas, e a professora Silvia dizia muito bem, esse excesso pode ser muito nocivo. Se a gente se liberta um pouco dessa memória, que era uma memória puramente cumulativa, a gente faz agora uma memória seletiva. Eu ponho no computador, vou buscar quando quero, porque é um conhecimento muito mais procedural, perdoe o palavrão, mas é assim que o pessoal de informática diz. É aquele conhecimento que pode ser colocado, transformado, mudado, revisto e tal. Então, o modo como a ciência vê, a neurociência vê, é fundamental, porque, inclusive, a professora Silvia, me perdoe, não vou dizer que me surpreende, mas me alegra, porque é profundamente otimista com relação à ciência e a esse mundo contemporâneo. Tu vai falar, Císio? Eu vou falar enquanto romancista, que é uma responsabilidade enorme que você trouxe para nós. O modo como chega para o escritor essa memória, como essa memória é seletiva até certo ponto, porque ela flui sem a gente esperar, sem a gente comandar, né? Sem a gente dirigir. E aí é uma responsabilidade, como eu falei, enorme, porque, de qualquer modo, o escritor, o romancista, o artista, ele está dirigindo um pouco a sociedade. Né? Enorme, enorme, enorme. E aí é muito triste de ver, por exemplo, certos colegas nossos que estão meio alheios a essa responsabilidade, sabe? Porque é uma grande responsabilidade você dominar as palavras e, a partir daí, você suscitar a memória coletiva ou qualquer coisa. Né? Mas aí é muito bacana o que você falou. É uma responsabilidade enorme. Obrigada. Falando, o pessoal está querendo saber que eu tenho um livro, né, Sujeito, Cérebro e Consciência, pode ver pela Amazon, por algumas redes. Não. Algumas poesias. Mas, assim, eu estou escrevendo o segundo livro, que é sobre memórias e reminiscências. Nesse segundo livro, tem um capítulo que é Memória da Arte. E aí, quem sabe, a gente também não faz um encontro para falar sobre memória e arte. Não é? Porque o livro é assim, só para vocês terem um pequeno spoilerzinho, onde nascem, onde vivem, onde morrem as memórias. E onde vive a memória, ela vive na arte. Então, está dentro do capítulo A Memória e a Arte, porque eu vou falar do circuito que envolve a criatividade, a introspecção. O artista tem a capacidade enorme de viajar no tempo e buscar, e projetar, e criar, né, novas dimensões, novas possibilidades da gente entender, né, a nossa existência através da arte. Então, vou depois deixar aqui essa proposta de falar sobre memória e arte, porque eu acho também que vai ser bem interessante. Precisa? Bom, mas enfim.
eu queria, se você pudesse fazer uma ponte sobre a memória e a intuição. Eu sempre fico pensando, mesmo algumas pessoas que já estão, não com demência, mas que já estão com uma certa idade, elas têm um potencial de intuição muito grande. Minha mãe era uma delas, morreu aos 94 sem demência, mas ela tinha um potencial de intuição que eu disse, meu Deus, de onde vem isso? Não é dela, uma pessoa simplória, semi-analfabeta, mas tinha uma intuição muito forte. E você falando das memórias que não são conscientes, e eu disse, há uma ponte entre isso e a... Sim. Fala um pouquinho. A intuição entra muito na questão da criatividade, né? Eu costumo dizer assim, aprendizado, que é a capacidade de você reter, né, adquirir uma informação. Mas a memória é algo bem mais complexo, né? Memória é o todo. E a memória ela é principalmente experiência de vida. Né? Então, a experiência de vida... Tem um trecho de Hilke que diz que foi o tempo que eu perdi com as pequenas... observando as pequenas florezinhas nascerem pela manhã, né? Que ele estava querendo dizer ali, que é o tempo que a gente perde contemplando as sutilezas da vida, que nos dá a criatividade, a intuição. Então, a percepção das pequenas sutilezas das experiências da vida, daquela mãe que ficava ali olhando aquele filho agir daquela forma e ela não comentava nada. Ou de alguma coisa que ela percebeu, essas experiências sutis, que eu digo que são as memórias das sutilezas. Ela é a grande fonte da intuição, da criatividade, da imaginação, da poesia. É por aí. Então, é a experiência de vida. Só quero... Pronto? Eu já li um pouco sobre o fato que a nossa memória, quando ela está com vazios, que ela falha um pouco, existe como se fosse uma outra memória que preenche. Onde é que existe isso? Isto é verdade. Por exemplo, ter lembranças, por exemplo, eu lembro que quando eu morava em tal lugar, aconteceu isso. Será que eu posso confiar nessas memórias? Ou está havendo uma complementação de alguma coisa que se fosse uma intuição, alguma coisa para os vazios da memória? Que foi? Foi o juiz que mandou você perguntar isso. Eu trabalho com memória histórica, né? Então... Eu costumo dizer que a gente nunca pode acreditar muito no que a gente lembra. Sempre desconfiar. Sim, a memória, ela... Veja, do ponto de vista científico, tudo que eu lembro, se eu for contar uma história, a mesma história 2, 3 vezes, ela vai ser contada de forma diferente. Sempre. Por quê? Porque eu vou estar acrescentando coisas do momento, eu vou estar acrescentando coisas do passado, vou estar apagando coisas que talvez eu não queira lembrar no momento, e eu vou estar colocando coisas que não existem, coisas do futuro. Né? Então, a memória é isso. Ela é sempre uma reorganização do aqui e do agora. Mas não é o aqui e o agora pontual, é o aqui e o agora influenciado pelo passado, pelo futuro e pelos desejos. Então, eu acho que a memória, esse vazio que fica, né, e que precisa ser preenchido, é a memória do desejo. É ali que a gente coloca nossos desejos. A memória não somente, penso assim, não somente é desejo, como também é saudade. Lembrando Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, quando diz: saudade é ser depois de ter. O que lembro, tenho.
Ou seja, não guardamos tudo, mas aquilo que nós guardamos é o lastro para a continuação da jornada da vida. Einstein dizia que era mais importante a criatividade do que a própria inteligência. Mas a criatividade, ela quebra paradigmas, ela modifica, né? Então, teoricamente, pelo que eu entendi que a senhora disse, é que ela é baseada também na memória, mas a criatividade ela muda normalmente todos os procedimentos. Como é que explica isso? A criatividade, vamos lá, do ponto de vista científico, a criatividade está muito ligada a um circuito que nós temos, chamado circuito em modo padrão, que é o circuito da introspecção. A gente ativa esse circuito quando a gente está no estado de contemplação ou quando a gente está num estado de relaxamento. Tá? Então, a criatividade, esse circuito, esse estado contemplativo do ser humano, ele não respeita espaço-tempo. Tá? Ele não tem espaço-tempo. Eu costumo dizer que o cérebro ele é uma flecha no tempo. Ele segue um padrão biológico de perdas, de envelhecimento, mas o nosso psiquismo, a nossa mente, ela é atemporal. Tá? Ela é totalmente atemporal. Então, a gente só pode criar se a gente for atemporal. Não tem como você criar as coisas sem ter essa capacidade de fluir, né? De ser um viajante. Então, esse circuito ele foi desenvolvido ao longo dos milhões de anos, e nós, né, isso é o estudo de professor Pribram, que ele diz que a nossa capacidade, nos tornamos humanos, nos humanizamos, é a palestra dele em 1970, no Museu de História Natural, o que nos torna humanos, what makes us human, e ele diz, o que nos tornou humanos foi a nossa capacidade de simbolizar, foi a nossa capacidade de criar o pensamento simbólico. Então, tudo isso vem, né, e traz para a nossa espécie essa capacidade única de viajarmos no tempo e termos essa criatividade. Então, ela não depende da memória cronológica, ela não depende da memória de aprendizado, ela depende da memória das sutilezas. Então, é esse estado que, às vezes, você está numa montanha, parado, sem pensar em nada, e ali está pensando, e ali você está lembrando de algo que você não sabe que está lembrando, porque não vem, né? Ele vem de outra forma, ele vem em poema, ele vem em intuições, ele vem em arte, sabe? Por isso que a arte ela é fundamental. Um dia desse eu disse, minha gente, uma das formas mais importantes de você ativar e desafiar o seu cérebro é você ter a capacidade de apreciar a arte, de ler um livro, de olhar uma exposição e de estar no estado de contemplação, porque ativa tudo na cabeça. Se a gente vê os estudos, mostram que o cérebro fica todo vermelho, todo ativado, porque você ativa as conexões de longa e de curta distância. Isso é a criatividade. Isso não depende dessa memória de aprendizado. Eu acho que é isso aí que nos torna desesperados, de ver o que está acontecendo hoje, que as pessoas não estão ativando esse tipo de memória, não estão criando, estão se contentando com o imediato, né? E essa memória está latente, mas parada, né? Isso é terrível para nós todos que pensamos um pouco e nós que criamos. E é engraçado que não é a memória do esforço cognitivo, né? Porque o esforço cognitivo, essa coisa, tudo é muito fácil pela inteligência artificial, etc., pelo Google. Não é nem o esforço cognitivo, é o esforço intuitivo. Não, você falou na questão da memória afetiva. E nós vivemos nossa minha mãe. Ela terminou a vida com Alzheimer. Não foi fácil para nós dois, mas
eu sentia a alegria dela, ela não falava mais. Aparentemente não reconhecia ninguém, acho que não reconhecia, mas eu acho que ela sentia a presença, o nosso afeto, estávamos sempre lá, e o que mais me impressionava meu pai era dela. E ele passava o dia inteiro segurando a mão dela e conversando com ela. E eu acho que isso levou a uma vida melhor para os dois. E era uma coisa muito bonita de ver e conversar com ela, sabendo que ela não dava a entender. Mas estava ouvindo. Estava sentindo a presença dele ali. É outra linguagem. É outra linguagem. Doutora, assim, quando a senhora fala desse dinamismo, né, desse alegre, né, a senhora falou, e aí eu pergunto, nesse estado contemplativo ou não que acontece, né, isso é muito bom para a arte, é o que tem essa relação muito forte no aspecto criativo, né, do ser humano. Aí eu pergunto, esse aleitor também, essa flecha que ela move, ela resolve dar um percurso, então isso aí também interfere, porque eu não sei, eu procuro sempre ler no Google, né? No Google. Então a gente fica dizendo, não se sabe a origem do Alzheimer de Parkinson, realmente falta dopamina, e aí? E o que é que gerou isso danada dessa falta? Aí eu pergunto, da mesma forma como essa memória interfere na arte, para o bem, né, da beleza, etc., como ela também interferia no mal, para as doenças, para as enfermidades, para os acometimentos tão graves como a gente já sabe, Parkinson e outros lá, e a senhora tem toda a carga aí. Mas você quer talvez alguma coisa sobre isso? Não, a arte, o uso da nossa capacidade cognitiva e da nossa capacidade, vamos dizer assim, mais introspectiva, ela jamais vai funcionar para o mal. Ela vai sempre ser uma forma de ativar a plasticidade cerebral. O que a gente vê é que existem fatores epigenéticos, né? Ou seja, você tem uma predisposição e com fatores outros, de outra natureza, que envolvem o ambiente, uso de agrotóxicos, uso excesso de informações, etc. Traumas, perdas, enfim, estresse emocional, você pode adoecer. Mas eu acho não, né? Não tem nenhum estudo que mostre que isso vai, a arte ou alguma coisa nesse sentido, vai prejudicar. Pelo contrário, ela salva. Não, eu não falei que a arte vai prejudicar. Eu falei que desculpa. Talvez e essas memórias, essa memória, que é como a senhora que é uma flecha, né, que vai e volta, essa memória, da mesma forma que naqueles momentos contemplativos você exacerba a sua criatividade, então, da mesma forma, ela exacerbaria ou ela desencadearia uma parte do estado, um destino de estado. Por exemplo, vai lá no passado, quando nasceu aquela dor. As memórias traumáticas. Ou então, exato, uma guerra que foi submetido, ou uma surra que levou do pai, enfim, muito bebê. Essas coisas aí que eu perguntei. Sim, agora eu entendi. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o projeto para a psicologia científica de Freud. Ele é um estudo que precede a metapsicologia, onde Freud, como neurologista e pesquisador, ele vai observar que as pessoas, né, nas histéricas de Charcot, que se contorciam, se debatiam, ou aquelas pessoas que tinham pensamentos obsessivos, tinham um excesso de energia que precisava ser descarregada. E descarregava sobre o corpo, né? Então, o que a gente estuda, e aí no meu livro Gente Cérebro e Consciência eu falo, é que a gente tem uma carga de energia reprimida, recalcada, que são essas memórias
memórias traumáticas, muitas vezes, e que essa energia reprimida, que vem à tona com essa flecha, esse alejo, de algum lugar, né, que está lá no inconsciente dinâmico, pode se projetar sobre o aparelho cerebral e alterar, modificar químicas, estruturas, os circuitos. Os circuitos da memória, tá entendendo? E isso provocar realmente um adoecimento. Porque essa carga de energia reprimida, ela pode tanto ir para o bem, como também pode ir para a sublimação, para também ir para o... Desculpa, Doutora Silvia, aqui. Eu queria fazer duas perguntas. Você trouxe essa questão dessa energia reprimida e sobre comunicação, quando falou você aqui de um parente que já não falava mais. Então a gente às vezes pensa que a gente só se comunica pela fala, né? E aí essa questão, aí me fala da arte, né? Essa energia que a gente muitas vezes, por conter as dores psíquicas guardadas, precisa sair de alguma forma. A arte é comunicação, ela é evasão, ela é fala. A minha, na verdade, é uma afirmação pergunta, né? A neurociência entende que a arte é uma forma de botar para fora, porque a gente tem, aí eu quero que você traga isso, existem pessoas que têm dificuldade de expressar através da linguagem aquilo que sente ou que nem sabe que sente. E que só é possível através da arte. No meu caso, eu só consigo, assim, só me acesso quando eu escrevo. E isso foi um psiquiatra lá atrás que descobriu quando eu não falava de jeito nenhum, meio burrada, ele me trouxe um caderno e um lápis. E disse: vou deixar perguntas, amanhã eu venho ler suas respostas. E foi assim que ele aos pouquinhos começou a me acessar. E era isso que eu queria saber a respeito de pessoas que não conseguem falar, embora sejam verbais, e que a arte é como se fosse a única saída, né? Se isso existe. Eu falo aqui para quem mais domina esse assunto da arte. Não, mas isso é verdade. Essa é a capacidade do nosso cérebro, né? Nosso refinamento, né? Que nós temos essa capacidade de criar formas diferentes de linguagem, de comunicação e de expressão dos afetos. Porque isso é uma forma de você expressar aquilo que é o seu afeto. Então, a ciência já mostra isso. E a psicanálise, a própria arte, de uma forma geral, a gente entende que existem pessoas que não conseguem sequer se comunicar socialmente, não é? E mesmo sem conseguir, como os autistas, por exemplo, não conseguem se comunicar socialmente, eles conseguem encontrar um código de acesso com o outro através de alguma sutileza que o outro tem, né? E essa sutileza pode ser arte, pode ser as diferentes formas de arte, e também pode ser a forma como o outro se relaciona com você através de uma terapia, como é que essa pessoa consegue acessar. Mas essa é a capacidade que o cérebro humano tem. O circuito do von Economo, ele é aquele circuito, a rede de saliência que conecta o mundo externo com o mundo interno. Então, esse interruptor, que a gente chama rede de saliência, que vai conectar, a hora você está introspectivo, muita gente aqui está no default agora, está todo mundo introspectivo. Mas se eu perguntar algo para alguém, vai ligar o cérebro executivo, opa, o circuito da atenção. Essa rede de saliência, que é esse interruptor, a gente já sabe que a maior quantidade de neurônios que chegam nele para ligar o interruptor são os neurônios de emoção.
Então, é através do afeto que a gente se conecta com o mundo externo. Por isso que muitas vezes, por exemplo, autistas não conseguem ter essa comunicação se a reabilitação dele foi feita simplesmente pela cognição e deixar o afeto de lado. Obrigada. Meu filho, posso? Meu filho, aqui meu filho. Obrigada, doutora Silvia, estamos na Academia de Letras. Eu queria recitar um poema meu. Tudo o que a senhora disse, eu ficava o tempo todo me lembrando do poema. Ele se chama Coragem. O poema é muito curto e ele diz assim: nem a morte diz a verdade. Resta de cada corpo uma memória tatuada no visível. E de cada espírito uma ausência guardada, mas nunca perdida. Só uma rara coragem, porém, é capaz de ver essa teia. Eu queria, nesse momento, fazer apelo ao nosso cérebro executivo. Nós temos ainda muito mais interesse e disponibilidade de tempo. Então, eu queria agradecer muito à doutora Silvia por essa festa do Teleco, que foi essa apresentação para nós. Quero agradecer ainda fazendo uma lembrança, uma memória, né, para casa, sobretudo para outra casa, que nós temos a partir desse 7 de agosto, nós temos no dia 14 a eleição do nosso novo e futuro governo, e no dia 28 o lançamento do livro do acadêmico Lucílio Varejão, que está aqui também. Né? Então são 3 elementos ainda à nossa memória. Mas, muito obrigado a presença.